Permanece sob a custódia do Estado o adolescente infrator acusado de matar o juiz aposentado Edvalson Florencio Batista no dia 8 desse mês, numa pracinha no bairro do Cocó, inclusive uma pracinha muito movimentada. Esse menor foi apreendido com outros 2 jovens e um adulto de 25 anos, identificado como Atalíbio da Silva Oliveira. Os quatro foram presos depois de roubar um veículo no Papicu. Na delegacia ele confessou friamente o crime. Acompanhe. Policiais do 15º DP prenderam um rapaz maior de idade, de 25 anos, chamado Atalíbio da Silva Oliveira, e 3 menores. Essa operação foi realizada após uma perseguição policial realizada no bairro Papicu. Eu vou conversar aqui com o delegado Hélio Marques, titular aqui do 15º DP. Delegado, eu gostaria que o senhor começasse falando como foi. Vocês receberam a informação a princípio de um carro roubado que estava com esses homens. Sem dúvida, a gente recebeu a informação que os elementos tinham roubado um sandeiro de uma senhora e aí a gente fez a diligência na área aqui, a informação que eles estavam na área aqui circulando, tinham acabado de roubar o carro, e quando chegou ali no cruzamento ali da rua do Hospital Geral, cruzaram com a viatura. Aí eles se apavoraram, deram um cavalo de pau, emburacaram numa rua lá, a viatura perseguiu, eles entraram aqui para o Pau Fininho e houve o cerco, também tinha uma viatura da Sercam e prendemos todos os 4, por flagrante de assalto do roubo do carro. Só que, coincidentemente, o menor que tinha matado o magistrado aqui, na pracinha aqui da Bento Albuquerque, estava junto e que estava comandando o assalto, era que estava armado e que escalou a vítima, e a vítima reconheceu como sendo o indivíduo que apontou a arma para ela e mandou ela sair do carro. O dito menor que matou o juiz aqui já estava praticando mais crime, assaltando aí direto a mão armada. E felizmente hoje a gente conseguiu prender ele em flagrante por assalto e ainda vai responder pela morte do magistrado. O senhor ouvindo, né, no caso, a dona do veículo, ela chegou a relatar, eles foram muito violentos? Não, o problema é o seguinte, com relação à prisão do menor aí, autor da morte do juiz, a nossa perseguição aqui foi ininterrupta em cima dele. A gente estava até viagem para o interior aí, onde tinha escondido ele, a gente foi. A gente estava empreendendo uma caçada para poder prendê-lo aí. E hoje, pela manhã, a primeira determinação minha quando cheguei na delegacia foi ir para cima deles de novo. Essa quadrilha é o seguinte, essa quadrilha é roubo de carro. Essa quadrilha, os menores roubam o carro e repassam para um receptador. Então, o que eles visam é carro. E, evidentemente, quem resistir, eles não hesitam em matar, principalmente o menor. Tá certo? E com essa diligência aqui ininterrupta, no sentido de prender o menor que assassinou o juiz, a gente se deparou hoje com essa quadrilha que tinha acabado de roubar um carro. Se trata de uma quadrilha composta por maiores e menores, conforme você já falou. Com certeza violentos também, né, delegado? Porque Você imagina um menor desse aí, esse garoto aí, que ele não hesita em atirar. Ele é perigoso, esse cara assalta desde os 10 anos, esse moleque aí, mas é perigosíssimo, é de uma periculosidade. Eu acho que ele deve ser recolhido aí uma CCPL, porque essas casas de detenção provisória de menor não funcionam. Eu acho que o juiz deve mandar recolher ele numa CCPL dessas aí, ou 1, 2 ou 3, porque não tem condição dele ficar solto. E, delegado, referente ao maior, né? Agora ele vai ficar aqui, né, à disposição da Justiça, os outros menores vão ser encaminhados para a DCA e também vão ficar a critério aí da nossa Justiça. Sem dúvida, o maior vai ser autuado em flagrante por roubo de carro, 157, e os menores vão ser transferidos para a DCA. E referente à arma, delegado, que eles estavam utilizando? A arma a gente já passa mais de 1 hora aí efetuando busca, né? Mas vamos continuar tentando descobrir onde foi que eles dispensaram essa arma, porque na fuga eles jogaram a arma aí, já procurando em condomínio, em terreno baldio e tal. Mas a gente vai continuar as buscas da arma aí, que é a arma que foi utilizada para o assassinato do magistrado. Vou conversar aqui com um menor que ele é acusado do envolvimento, no caso, quem atirou no juiz. Procede essa informação que você executou o magistrado? Foi o que aconteceu aí, né, mano? Aconteceu e foi sal, deu certo. Mas por que você matou o juiz? Ele reagiu?
Ó, ele foi tomar a arma da minha mão, não botei pra matar ele não, eu botei só na perna mesmo. Se ele morrer, o problema é dele. Mas ele apenas foi pegar a chave que estava no bolso para te entregar, né? Eu falei, bora me dar a chave do carro. Aí ele, não, eu tenho um carro não. Aí, mas tu tem carro sim, que eu acabei de ver tu descendo. Aí ele tá com a mão, não, então eu vou entregar. Aí foi quando eu olhei pra pista, quando eu fui olhar pra pista, ele tá com a mão no revólver, eu puxei atirando. E foi assim. Você chegou a agredir a esposa do juiz, que estava com ele no dia? Não vi nem ela, mano, não vi nem ela, não sei nem quem é ela aí não, eu vi só ele. Você já matou outras pessoas? Não, esse dia tem nada declarado, esse dia não, esse dia ia ficar neutro. Você está arrependido de ter cometido esse assassinato contra o juiz? Ó, eu tô arrependido de nada não. A arma que você utilizou no dia, de quem era? A arma virou fumaça, sumiu. E o pior é que, como esse aí, existem muitos outros a ameaçar a vida das pessoas, a ameaçar a sociedade. Muitos outros adolescentes que dificilmente vão ser recuperados, porque os centros educacionais não reúnem condições de recuperar. É um sistema falido, esses centros educacionais não funcionam. O resultado é esse aí. Adolescente apreendido e sai mais perigoso ainda do que já é. Mais perigoso ainda, mais revoltado ainda. E atira para matar, para ferir, para matar, sem pensar duas vezes. Pior é que muitos como esse aí, estão gozando da mais absoluta liberdade e não estão fazendo coisa boa não. Estão aí assaltando e matando pessoas. A Justiça do Ceará condenou os autores do latrocínio contra o segundo-tenente da Reserva do Exército Valzenier Gaspar de Souza, de 60 anos. A sentença foi proferida pela juíza Sandra Elizabeth Jorge Landim, titulada da 11ª Vara Criminal de Fortaleza. Paulo Damião Nogueira da Silva Júnior foi sentenciado a 29 anos e 3 meses de prisão. Cleilson Pereira de Lima, 25 anos e 8 meses. E Jonas Souza da Silva, 25 anos de reclusão. Todos devem cumprir pena em regime inicialmente fechado, sem direito a recorrer em liberdade. O latrocínio aconteceu em 22 de fevereiro de 2015, quando o militar e o irmão dele saiu de casa ali no Carlos Pamplona, em Fortaleza. Com a arma apontada para a cabeça da vítima, Paulo Damião pediu as chaves do carro. O tenente entregou-as e Jonas, mesmo sem reagir ao assalto, recebeu um tiro no tórax. Em seguida, com o Cleilson na direção, os três fugiram no carro de Valzenier, que chegou a ser levado ao Instituto Dr. José Frota, mas não resistiu aos ferimentos. A delinquência dos adolescentes infratores é um problema recorrente, para o qual não se vislumbra uma saída nem mesmo a longo prazo. Não se vê. A cada dia, mais e mais crimes são descobertos com a participação de menores. Na Bela Vista, um bando formado por 7 adolescentes, isso mesmo, 7 adolescentes, esse bando foi flagrado em um veículo roubado. Com eles, a polícia encontrou duas armas brancas e uma arma de brinquedo. 3 deles já possuem passagens pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Acompanhe. 7 menores foram apreendidos em um veículo roubado no bairro da Bela Vista. Eles foram conduzidos, na verdade, até a DCA. O caso está com o promotor Braulio Fernandes. Doutor, na verdade, 3 adolescentes foram liberados. Foram liberados pelo próprio delegado, né? Ele entendeu que eles não estavam participando desse roubo, né? Na verdade, 2 meninas que foram liberadas e um menino. 2 meninas e um menino. E eles estavam com armas? Na verdade, estavam 2 adolescentes com 2 facas e um com um simulacro de arma de fogo. E o veículo? O veículo foi apreendido e restituído. O proprietário compareceu à DCA? Compareceu e foi restituído para o proprietário. E o caso aconteceu no bairro Bela Vista, doutor? Foi sim, no bairro Bela Vista. E qual vai ser o procedimento com esses 4 menores? Com os 4 menores, nós estamos representando eles. Um deles nós demos remissão, ou seja, o perdão, acumulado com uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, porque ele não tinha passagem e também não estava usando nenhuma arma.
Com os outros 3, como já tinham passagens pela delegacia e também estavam usando arma tanto a faca como o simulacro, eles vão ser processados, e nós pedimos também para o juiz para que eles fiquem 45 dias internados, mas quem decide nesse caso vai ser o juiz. Qual a faixa etária de idade deles? Eu realmente não me recordo aqui qual é a faixa etária de idade, né? São 4, mas geralmente, pelo que eu me lembro, é 15, 16 anos, por aí. Agora, os outros 3 que foram liberados, as 2 meninas e um menino, eles estavam só acompanhando? Ou eles não participaram diretamente do roubo do veículo? Não participaram, eles estavam só dentro do carro, tinham saído para uma festa, mas não participaram do roubo. Essa violência provocada por adolescentes é confirmada por meio de estudos de especialistas. O Ceará ocupa o 3º lugar no ranking dos homicídios entre jovens de Fortaleza e lidera os números entre as capitais do país. Só este ano, mais de 1.500 adolescentes foram apreendidos em flagrante. E a reincidência aqui no Ceará chega a 80%. Acompanhe a reportagem, vamos lá. O que você fazia quando tinha menos de 18 anos? Ou se você ainda é menor de idade, o que você faz? Qual sua rotina? Estuda, trabalha, se diverte com os amigos? A infância e a adolescência de muitos foram marcadas por grandes momentos, muito aprendizado. Mas nem todos podem contar boas histórias sobre essa fase da vida. A cada dia cresce o número de menores que perdem a liberdade por conta de escolhas erradas. Todos os dias aumenta o número de menores na criminalidade. Os dados são assustadores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, diariamente são apreendidos mais de 27 menores. Em 2015, mais de 9.000 jovens foram capturados. Este ano, mais de 1.500 foram apreendidos em flagrante. Só em fevereiro, 794 menores tiveram a liberdade privada. Nós temos alguns fatores. Então, as dificuldades socioeconômicas que a nossa própria sociedade vai enfrentar, a desestruturação de processos básicos para a vivência desse jovem, que passam pela sua formação escolar, pelas suas condições de atendimento à saúde, pela atenção e a política de assistência social. E, consequentemente, nós temos também uma intensificação do tráfico de drogas em determinados bairros populares, e esse tipo de crime ele vai ter efeitos tanto naquelas disputas territoriais, no qual muitos desses jovens estão envolvidos, quanto também em práticas de assalto e outros crimes que envolvem conflitos intersubjetivos, inclusive entre jovens de um mesmo grupo. O juiz Manuel Clístenes, titular da 5ª Vara da Criança e do Adolescente, explica que não é de hoje que menores entram na marginalidade, mas o perfil desse menor infrator mudou bastante. Esses adolescentes estão roubando por quê? Para adquirir drogas. Não há hoje, praticamente, aquele perfil daquele adolescente antigo. Ou seja, o adolescente hoje ele não rouba mais para ter um tênis Nike ou uma camisinha bonitinha de marca, não. O adolescente rouba para comprar droga e se drogar. Essa que é a grande verdade. Por isso que um assalto praticado por um adolescente, ele representa um risco, hoje, na minha opinião, né? Um risco bem maior a pessoa ser assaltada por um adolescente do que por um adulto. Roubo e tráfico de drogas são os crimes mais cometidos. Quando são apreendidos, passam por um processo que pode levar à privação de liberdade nos centros educacionais. Para o juiz, o tempo para julgar cada processo é pequeno, 45 dias. Se neste período o processo não for julgado, o menor infrator é solto. Não é porque o juiz quer ou alguma coisa, é porque a lei determina, entendeu? A lei é taxativa. O modo de pensar, aí é um equívoco na lei, entendeu? Quando são julgados e ficam apreendidos, os menores vão para os centros educacionais. No Ceará existem 9, mas, de acordo com o juiz, poucos estão preparados para receber os jovens. O objetivo do centro é tentar recuperar o menor, fazer com que ele não volte a cometer crimes. Mas não é isso que acontece. De acordo com o juiz Manuel Clístenes, dos menores que são apreendidos e vão para os centros, 80% quando saem, voltam para a criminalidade. São chamados de reincidentes, um perigo para a sociedade. Um exemplo disso aconteceu no início deste mês, quando 3 menores reincidentes tiraram a vida de um juiz aposentado. Ele caminhava com a mulher numa praça do bairro Cocó quando foi surpreendido.
O que chama a atenção para este caso é que 2 já respondiam a um processo. E o terceiro, acredite, tem 16 processos. Tinha saído do centro educacional dias antes de cometer o crime. Esse rapaz que está em liberdade, que tem os 16 processos, ele é a prova viva da falência do sistema. Por quê? Para você ter uma ideia, ele fugiu em dezembro. Uma fuga que houve num centro educacional aqui. Foi recapturado em fevereiro. Em fevereiro se envolveu em várias rebeliões, motins aqui, em fevereiro desse ano. Quando foi no final de fevereiro, sei lá, 25, 26 de fevereiro, ele foi transferido para um centro educacional, porque já tinha se envolvido noutra rebelião. E aí chegou nesse outro centro educacional e poucos dias depois, 2, 3 dias depois, fugiu novamente. Esse rapaz estava foragido. Ele não estava na rua porque a justiça mandou ele sair. Ele estava na rua porque ele estava foragido, né? Então ele fugiu dia 2 e dia 8 ele se envolveu nesse ato infracional gravíssimo, né? Que vitimou a pessoa desse juiz aposentado. O juiz não acredita que os centros, do jeito que estão, possam recuperar e ressocializar o menor. Para ele, o sistema é falho. As condições precárias dos centros são um dos motivos para a ocorrência de muitas rebeliões. Quando o jovem retorna para aquela comunidade, ele encontra a mesma situação que o levou à criminalidade. Então, aquela família não é preparada para recebê-lo, aquela comunidade não é preparada para recebê-lo, né? Ele chega, encontra os mesmos amigos, encontra o traficante de droga que está ali na esquina, encontra o assaltante que ele fazia roubos, que está ali na outra rua. Então, ele termina se envolvendo novamente no ato infracional. Uma das soluções seria o investimento maior por parte do governo, não só na estrutura dos locais, mas na preparação dos profissionais e na orientação das famílias para receber e tratar o jovem quando sai da privação de liberdade. O Centro Aldaci Barbosa é referência. Aqui ficam as meninas apreendidas. Com boas instalações, elas recebem aulas e oficinas de música, dança, pintura, cursos de cabeleireiro e várias outras atividades. O número de reincidentes é bem menor, 15%. Esse seria o modelo ideal para receber os jovens, tratá-los e prepará-los para voltar à sociedade. O ideal era que os nossos centros funcionassem de forma adequada, dessem esporte, saúde, lazer, arte, cultura e, além disso, envolvesse as famílias também no processo. Todos eles deveriam fazer um trabalho com a família, preparar aquela família, engajar aquela família, aproximar os laços entre o adolescente e um pai, entre um adolescente e uma mãe, providenciar um tratamento para dependência química para um pai, para uma mãe, entendeu? Realmente, doutor Manuel Clístenes tem razão quando diz que tem que envolver a família. Todo o trabalho de recuperação do adolescente tem que envolver a família. Agora, minha amiga, pare tudo que você estiver fazendo. Pare agora. Chegou sua oportunidade de comprar um Superzon com preços incríveis. Superzon Júnior, com água natural e purificada por apenas R$ 49,90 mensais. Esse aqui, ó, Superzon Júnior. Isso, esse aqui. Garantia Superzon por R$ 49,90 mensais.